Vamos meditar esta noite mais uma vez na palavra do Senhor. Romanos capítulo 12. Amém. Todos acharam? A epígrafe do texto diz: como devemos nos comportar e a responsabilidade pessoal de cada cristão. Capítulo 1 ao 11, essa carta era dividida em duas etapas, do 12 até o final, até o 16. Paulo, ele vai tratar exatamente sobre isso, como nós devemos nos comportar e a responsabilidade de cada um de nós como cristão hoje. Capítulo 1 ao 11, Paulo, ele fala do que nós devemos crer. Ele trata duramente acerca do pecado e aponta uma solução para resolver o problema. O arrependimento e a fé em Jesus perdoa todo e qualquer tipo de pecado e transforma a vida do mais vil pecador. Aleluia, obrigado, Jesus. Consagração a Deus, humildade, fidelidade no uso dos dons. Diz assim o texto: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Ouça bem isso: em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para qual propósito? Paulo continua dizendo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensino, que haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, que use este dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; e o que preside, com cuidado; o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos,
nas suas necessidades. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos ou aos seus próprios olhos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiverdes em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, e se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Podeis se acertar? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele inicia esta carta aos romanos, uma igreja que havia se formado em Roma, da qual nenhum apóstolo ainda tinha tido contato. Esta igreja não era uma igreja comum como nós conhecemos, era vários grupos de crentes que ouviram a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes e voltaram para Roma com essa mensagem no coração. E essa mensagem se espalhou na cidade corrupta. E muitos, ao ouvir a mensagem do Evangelho, entregaram as suas vidas a Jesus. E essa igreja, ela começou a se fortalecer e crescer. Havia vários grupos de cristãos, várias pequenas igrejas formadas nos lares. E Paulo, ele consegue uma maneira de escrever a esta igreja. Após fazer uma breve apresentação de si mesmo, e eu acho muito interessante essa sua apresentação. Capítulo 1 ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Olha que interessante. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. O crente que é servo, ele procura logo apresentar Jesus na sua mensagem. Ele não perde tempo com conversa fiada, com exaltação. E Paulo fala algo importante aqui, porque ao contrário do que nós aprendemos e entendemos hoje, vivemos na terra. Só se pode ser alguma coisa quem primeiro se torna servo. Glória a Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele continua dizendo: entre as quais sois também chamados. Ele agora está falando com a igreja. Entre as quais sois também chamados para serdes de Cristo. Quem é de Cristo? Só nada, velho. Aleluia, glória a Deus. Quem é de Cristo? Amém. Vamos ver nessa noite, Deus. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Olha que coisa boa. Aleluia. Aleluia. Aquela igreja que nasceu no meio de tanta corrupção, uma igreja que estava se firmando sem uma liderança apostólica, só o poder da mensagem, só o temor que ardia no coração daquele povo era suficiente para eles se unirem e testemunhar a fé de Jesus. E essa fé genuína em Cristo Jesus, ela se tornou conhecida. A igreja de Roma estava sendo falada, a fé do povo estava sendo anunciada por todos os lugares. A forma como aqueles crentes estavam se comportando. Qual é o testemunho que estão dando de nós hoje? Qual é o testemunho que estão dando desta igreja? Qual é o testemunho hoje que estão dando de mim e de você? Porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre nas minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto de grego como de bárbaro, tanto de sábio como de ignorantes. E assim, enquanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém? Vamos voltar aqui para o capítulo 12. Louvado seja Deus. Capítulo 12 de Romanos, o qual nós fizemos menção, é um dos capítulos mais práticos da carta de Paulo. Ele mostra como a fé verdadeira é traduzida numa vida diária. O capítulo 12 apresenta como a fé verdadeira é traduzida em uma vida diária. Ele inicia falando de um sacrifício no altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Paulo está fazendo um pedido desesperado, não é uma ordem. Pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está nos dizendo que o verdadeiro viver e serviço cristão inicia-se com a dedicação pessoal ao Senhor. O cristão que fracassa na vida é aquele
que primeiro fez ou fracassou no altar. Ao recusar-se, entregar-se totalmente e diariamente a Cristo. A entrega diária, ela é necessária para que esse sacrifício ele tenha diante de Deus um cheiro suave, para que o nosso culto, a nossa vida, ela possa cheirar bem diante de Deus. Quem é que suporta mau cheiro aqui? Qual é a primeira defesa que nós usamos quando nos deparamos com um odor? A irmã já colocou a mão na narina e na boca, ainda fechou o olho. É dessa forma que acontece com Deus. Quando nos apresentamos de qualquer maneira para adorá-lo, para cultuá-lo. É dessa forma que o Senhor ele se porta. Quando eu acordo de manhã, quando eu sigo o meu dia, a minha semana, sem me consagrar de forma devida a Deus. O rei Saul, ele fracassou no altar. 1 Samuel capítulo 13, versículo 13. Ou 13, 8. E 1 Samuel 15, 10 em diante. E esse fracasso custou-lhe o trono, a vida e a eternidade. 1 Samuel 31, 4. Porque além de viver uma vida de fracasso no altar, de rejeição à vontade de Deus, de desobediência, ele perdeu o trono, perdeu a vida e a salvação. Pois o capítulo 31, versículo 4 deixa claro que ele se suicidou. Eu já vi alguém pregar para dizer que essa atitude de Saul foi um ato heróico. Não foi. Leia o texto que você vai ver claramente. Ele olha para o seu pajé e diabo e diz assim: me mate, para que eu não caia na mão desses circuncisos e eles zombem de mim. Ele estava preocupado consigo mesmo. Enquanto seus filhos haviam tombado no campo de batalha, ele estava preocupado mais com o que os filisteus iam fazer com ele. Só se preocupava consigo mesmo. Ao seu pajé de arma rejeitar, ele se lançou contra a sua própria espada. Cometeu suicídio. Não precisa mais de comentário. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Por que Paulo está dizendo isso? Paulo está fazendo essa afirmação porque a dedicação a Deus, o meu compromisso para com Deus, o seu compromisso para com Deus, ele deve ser motivado pelo amor a Cristo. Se o nosso compromisso para com Deus, se o nosso serviço para com Deus, o nosso, a nossa oferta, o nosso sacrifício, não for motivado pelo amor, de nada tem valor. Não devemos servir a Cristo a fim de receber as suas misericórdias, pois nós já temos ela. O profeta Jeremias, ele diz que as misericórdias do Senhor são as causas e elas se renovam a cada vez. Quer dizer que a misericórdia você já tem, eu já tenho. Então essa não deve ser a moeda
de troca pelo serviço a Deus. A entrega diária. A entrega diária a verdadeira dedicação é oferecer diariamente nosso corpo, nossa mente, nossa vontade a Deus. Nós temos feito isso. Diariamente, nós temos oferecido a Deus nosso corpo, nossa mente e nossa vontade. É a entrega diária do corpo a Deus, com a mente renovada pela palavra e a vontade quebrantada por meio da oração e da obediência. Paulo está dizendo com isso que um cristão, ele é um conformado vivendo para o mundo e como o mundo, ou um transformado tornando-se cada dia mais parecido com Deus, e disso ninguém pode escapar. Ou você é um cristão conformado com o mundo e vivendo como o mundo, ou nós somos um cristão transformado e sendo transformado diariamente para Cristo. Reflita rapidamente e responda para você mesmo: qual dessas duas pessoas é você, sou eu? Quem somos nós? A palavra grega para transformar é a mesma usada para transfigurar. Mateus 17, 2. 2 Coríntios 3, 18. Paulo afirma que somos transformados ou transfigurados quando permitimos que o Espírito revele Cristo por intermédio da palavra de Deus. Ninguém pode ser transformado ou transfigurado de outra maneira, se não for por intermédio da palavra de Deus. Em João 17, 17, Jesus diz: santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O crente, ele só pode saber a vontade do Senhor para a sua vida quando for consagrado desta forma. E aqui existe uma guerra espiritual. Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Eu acabei de falar que ninguém pode ser transformado de outra maneira. Essa transformação só é possível quando eu permito, quando você permite que o Espírito Santo apresente a mim e a você a pessoa de Jesus Cristo, através da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso significa que sem o exercício diário da palavra, sem uma vida constante de submissão, entrega total a Deus. Eu não estou aqui falando de crente santarrão, eu estou aqui falando de pessoas pecadoras que reconhecem que é pecador e apresenta a Deus diariamente a sua vida, a sua mente, o seu caminhar, os seus pensamentos, as suas atitudes e as suas vontades. Porque quando nós, na condição de pecador, nos apresentamos a Deus e dizemos: Senhor, eu estou nesta condição, mas a minha vida é tua, eu não sigo mais o mundo, eu não me moldo mais aos padrões que regem este mundo. A palavra de Deus, ela começa a nos regenerar. Lembra que Jesus estava lá diante dos seus discípulos, e quando Moisés e Elias apareceu em Mateus 17, 2, ele foi transfigurado. É exatamente o que Paulo está dizendo. Essa transformação de que tanto Paulo está rogando à igreja romana, essa mesma
necessidade, ela acontece hoje na minha e na sua vida. Se não entendermos esses princípios, passaremos a vida inteira vindo à igreja e voltando. E naquele dia Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Vamos ser verdadeiros aqui nesta noite. Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus, Ele tem controlado as nossas vontades. A minha, eu posso afirmar para você que eu não deixei. Não posso mentir, irmãos. Volta e meia a gente está fazendo o que a gente bem quer. Mesmo a palavra dizendo: o caminho não é esse, eu quero você aqui. Ah, Senhor, mas eu quero ir para cá. Meu filho, minha filha, o Espírito de Deus está ali no coração batendo. E a gente faz de conta que a gente não está ouvindo a voz do Espírito Santo bradando nos ouvidos e no nosso coração. E a gente ignora. O Espírito brada de madrugada e diz: rapaz, segue por cá. Isso deve ter sido um sonho doido, foi um pesadelo. Isso não é coisa de Deus, não. Não entregamos ainda a nossa vontade ao Senhor. E é dessa consagração que Paulo está falando. Apresentar mente, desejo, vontade, vida, corpo, caminhar, convicção, família, bens, pensamentos. Se Cristo ele não reinar na minha e na tua vida nessa totalidade, naquele dia ele vai dizer: eu não conheço vocês. Olha o que é que Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este mundo. É até vergonhoso dizer, mas estamos conformados ou não estamos? Quantas vezes estamos com mordaça na boca? Quantas vezes o pecado está arrotando na minha e na sua cara e nós não reagimos com medo? Para não fazer inimizades, para fazer a política da boa vizinhança. Mas a ordem de Deus é: não vos conformeis com este mundo. O Senhor está mandando brigar? Não, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas é possível transformar se não fomos transformados? Porque quem transforma é a palavra. Quem não está aqui agora de noite, eu não estou aqui querendo perseguir ninguém. Mas se nós não estamos ouvindo essas verdades, nós vamos continuar achando que o Evangelho é qualquer coisa, que estamos certos. E mais à frente Paulo vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos, ou ao seu próprio entendimento. A Evelyn também iniciou o culto fazendo essa mesma advertência. Deus fazendo a mesma advertência através de Salomão. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não te estribe no teu próprio entendimento. Se o Senhor está dizendo que não é para eu me estribar, eu me firmar no meu entendimento, é porque eu preciso entregar tudo no altar. Sacrifício vivo, santo e agradável. Como você entrou aqui nessa noite? Onde estavam os teus pensamentos quando você pisou aqui? Onde está o teu pensamento agora? Porque esse negócio de altar é perigoso. Nadab e Abiú foram queimados por dentro por causa de altar. Por querer oferecer qualquer coisa no altar. Domingo nós iniciamos o culto aqui. Cara, iniciou o culto, me chamou para cantar o hino, eu acabei cantando 3. Irmãos, quando eu olhei, Filho de Deus, eu olhei para a igreja, eu vi um vale. E o povo estava todo mundo com semblante decaído.
O corpo estava aqui agindo em quem quiser. Mas foi o que eu vi. E Deus me deu de confusão. O corpo estava, mas a mente não estava. Aí eu te pergunto: esse sacrifício foi vivo, santo e agradável? Sim ou não? A gente precisa parar com essa mania louca de pensar que vinha à igreja para bater um ponto. Porque se eu não for, o pastor vai falar, é minha obrigação falar. Eu tenho que falar, é para isso que serve o pastor, para cobrar, para divertir. Mas você precisa entender pela palavra que a sua motivação não deve ser apenas porque eu estou dizendo que você precisa estar, mas por causa do amor a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Se a fundamentação não for essa, você está oferecendo um sacrifício que não vai cheirar, mas vai feder as narinas de Jeová, e ele não recebe. E você ainda corre o risco de estar fracassando no altar, sendo dirigindo culto, pastoreando, cantando, pregando, regendo, fazendo o que for. Deus não se permite ser escarnecido por ninguém. Ele não permite. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí eu te pergunto: quanto tempo nós temos sacrificado? Quanto tempo nós temos ofertado diariamente? Será que diariamente eu pego pelo menos uma hora do dia que tem 24 e olho para você e digo: Senhor, esta hora aqui é tua. Eu vou consagrar a minha vida através da leitura, através da oração. Essa hora aqui eu não negocio. Falhamos porque a correria, as pressões, as preocupações, são tantas as coisas, são tantas as distrações, que ao invés de transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento, nós estamos sendo bombardeados com as coisas do mundo. E sabe por que tudo isso? Porque o diabo sabe da promessa de Deus na sua vida. Glória a Deus. O inimigo, ele sabe que quando o crente genuinamente ele sacrifica a sua vida a Deus de forma correta, quando o crente ele se consagra, e o Senhor aqui não está mandando ninguém deixar de trabalhar não, tá? Porque consagração não é só na igreja. Paulo está falando de vida diária. Volta a dizer, a igreja de Roma não tinha um templo. Ele se reunia de casa em casa, e cada um tinha as suas obrigações e os seus afazeres, mas eles guardavam, separavam um tempo para sacrificar a Deus, para entregar no altar um sacrifício vivo, santo e agradável. Vamos lá, um detalhe muito simples. O Senhor, ele exige de mim na sua palavra: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode falar que estamos entre irmãos. Tem alguém aqui que está com a pulga atrás da orelha contra outra pessoa, que tem uma coisinha ali no coração, uma vontade de dar uns tapas, algum tipo de pensamento desse aí, aborrecido porque alguém falou mal de você, porque alguém disse, uma perseguição no trabalho, na escola, alguém passou por isso hoje, alguém pisou no pé, no trânsito, o camarada deu uma fechada, você tem aquela buzinada para não falar outra coisa? Sim ou não? A gente precisa refletir sobre essas coisas,
Porque muitas vezes acontece e a gente não se dá conta. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Mais à frente, Paulo vai falar sobre o que eu estou falando aqui. Sobre abençoar e nunca maldizer. Sobre alimentar e matar a sede e nunca fazer o contrário. Isso significa, se nós estamos agindo em desconformidade com a verdade bíblica, o nosso sacrifício, ele está sendo defeituoso, desagradável aos olhos de nosso Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: se você for entregar no altar uma oferta, e essa oferta aqui, Paulo não está falando de dinheiro, Paulo está falando desta oferta no culto, o meu culto, a minha adoração. Paulo está dizendo: se você for entregar uma oferta a Deus e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, Paulo não está dizendo que você precisa ter, não. O problema não é você. Paulo diz: se alguém tem, larga a tua oferta, não entrega, não. Vá lá primeiro, ainda que você não tenha feito nada, ainda que você esteja em paz, mas a outra pessoa tem contra você. Paulo diz: vai lá, se acerta com ela, peça perdão, se livre deste peso, e depois venha e oferte no altar. É o que Paulo está falando aqui aos romanos. É isso que é apresentar a Deus, um sacrifício. O nosso corpo é sacrifício vivo, santo e agradável. Você chega no culto, canta, você não bate palma, revela, você não fala em língua, você não profetiza, você não salta, você não esforça, não tipo de reação. Esse sacrifício morto presta? Aonde é o que? Sacrifício? Vivo. Quem está vivo se movimenta ou não? Você já viu alguém vivo estar lá com cara de morto? Então como é que pode você chegar na igreja e você não glorificar a Jesus? Aleluia, glória a Deus, Senhor. Se até os demônios na presença de Jesus, eles caem de joelho e adoram. Como pode alguém estar vivo e não conseguir adorar aquele que reina para todo sempre? Ah, pastor, eu gosto de ficar quieto, né? Porque às vezes os irmãos do lado vai se incomodar. Manda os irmãos em catar coco. Manda aí para Adventista, para aquele lugar que eu vou ficar lá zen, na presença de Buda, lá todo um carvãozinho assim. Mas aqui, na Assembleia de Deus, o Cristo da glória, fala em língua, profetiza, pula, corre, exalta, enaltece aquele que vive, porque o nosso Deus, ele não está morto, ele está vivo. E na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Isso aqui significa: se você está cheio de problemas e você pisou na presença de Jesus, deixe os seus problemas para lá, adore Ele. Porque enquanto você reage, Ele trabalha, Ele visita lá aquele problema, aquela dificuldade. Enquanto você adora, enquanto você glorifica e enaltece, Jesus, Ele contempla e visita a tua casa, o teu problema, o teu interior, a tua enfermidade, porque Ele é Deus e é galardoador daqueles que o buscam. Glória. Ele é galardoador daqueles que o buscam. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Quem é que transforma? O Espírito Santo, por intermédio da palavra. Se você não lê Bíblia, como é que você vai encontrar alguém na rua e você vai apresentar Jesus? Me explique aí isso aí. Você está pensando que parar alguém um folhetinho da palavra de Deus, você está pensando que isso é evangelismo? Leia o capítulo 1, que eu fiz questão de ler quase todo. Paulo estava falando para uma igreja, mas Paulo apresentou quem? Jesus. Paulo falou o que os profetas haviam falado sobre ele. Ele nasceu segundo o poder do Espírito Santo. Ele ressuscitou dos mortos.
Paulo está falando para a igreja de Roma que em Jesus a garantia de perdão de pecado, pecador e fora, ele precisa saber que Jesus perdoa o pecado, que o sangue de Jesus purifica, liberta o mais vil pecador. Aleluia. Como transformar sem ser transformado? Como transformar se abandonou a escola dominical? Como transformar se nunca visitou o discipulado? Como transformar se não gosta de doutrina? Porque o pastor fica lá falando de pecado e fala mal de um, fala mal de... Tem que falar, o evangelho é isso. Aleluia, glória a Deus. E se você está sendo confrontado é porque Deus te ama, infeliz. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, porque me ama. Mesmo você ser confrontado ou confrontado, Senhor. Se o Senhor está nos mantendo aqui toda terça-feira, com pouco ou com muito, é porque Ele tem propósito na vida da sua vida. Ele quer que essa promessa, Ele quer que a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na tua casa, na minha casa, na minha família, nesta igreja, nesta comunidade. É por isso que todo dia Ele está batendo na mesma tecla. Sabe o que seria assustador? Se o Senhor dissesse para mim: fala mais não, porque eu já rejeitei. Foi o que ele disse para Samuel. E sabe por que ele disse isso para Samuel? Porque Saul decidiu literalmente a fracassar no altar, a fazer as coisas do seu jeito, a não se submeter à palavra de Deus, a estar à procura de aprovação do homem. Porque o primeiro fracasso de Saul foi exatamente isso: desejo por aprovação do homem. E a Bíblia diz que quem quer agradar ao mundo vai desagradar a Deus. Ele preferiu agradar homens e desagradar a Deus, e insistiu nessa prática. Esse foi o pontapé fatal dele. E não parou mais, ao ponto de Deus rejeitar. Quero te dizer, não insista não, irmão, em não oferecer diariamente a sua vida a Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Abrindo a boca. A gente fala tanta coisa, a gente conversa com tanta gente, a gente fala sobre tantos assuntos. Por que não olhar para nós mesmos? Amanheceu de dizer: Senhor, hoje eu não amanheci muito bem não dormi direito, e ontem eu já não tive um dia bom lá no trabalho. Se eu encontrar aquela criatura lá, é bem capaz da coisa ficar difícil, mas eu vou colocar aqui nas tuas mãos a minha vida. A tua palavra diz que o Senhor não rejeita ninguém que te procura com humildade. A tua palavra diz que o assassino não tem vida eterna. Eu sou teu filho, eu não quero ter raiva, eu não quero ter ódio. Aí tem gente que diz: eu sou assim mesmo, eu estou com raiva mesmo. Fale com Deus, sacrifique diariamente, diga a Ele como você está, o que você está pensando, o que você está sentindo. Coloca na mão dele a tua vida, os teus. Senhor, a minha mente é tua. A minha mente não é para o diabo estar brincando com ela. A minha mente é tua, Senhor. Guarda a minha mente, guia os meus pensamentos. Alguém tem tido essa conversa com Deus ultimamente? Eu tenho certeza que poucas pessoas. Concordam comigo? Poucas pessoas, irmão. Entende isso? A graça, ela é maior que os teus pecados. A graça de Deus e as suas misericórdias, ela se sobressai sobre qualquer tipo de pecado. Por isso não tenha vergonha de falar com Deus, porque é a tua vida que está em jogo. É a minha vida, é a nossa vida. E nós não conheceremos a vontade de Deus sem passar por esse princípio, sem atender esses princípios, que é boa
E aí o diabo fica botando na sua mente: não vai não, fica em casa hoje, não diga nada não, deixa para depois, menino, você vai ter tempo. Depois você vai lá e confessa, depois você pede perdão, depois você cede, depois você trabalha, você está novo. Pode ser muito tarde. E não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. Quando o crente consagra a sua vida a Deus, ele recebe a mente de Cristo. É verdade. E quem tem a mente de Cristo sabe discernir a todos e não pode ser discernido por ninguém. Quem tem a mente de Cristo jamais vai se embaraçar. Se nós estamos nos embaraçando, é porque nos está faltando algo. E Deus, ele tem os seus meios de tratar com o crente, com o obreiro, com o pastor. Ele permite um monte de coisa, não com o propósito de nos destruir, mas de lembrarmos que Ele é Deus. Porque nós temos o hábito de só lembrar de Deus quando as coisas estão mal. E Deus, sabendo disso, muitas vezes Ele permite que tragédias aconteçam, para que a gente reconheça como Pai e Senhor. Entrega total a Deus, sem reservas. Se não houver da minha da tua parte esta entrega, se nós não oferecermos a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo, se nós não tivermos a nossa mente transformada, ficaremos refém do mundo. Seremos afligidos, perseguidos, e submetidos aos padrões deste mundo. É por isso que Paulo está dizendo: sejam transformados pela renovação da mente de vocês. E essa transformação, eu volto a repetir, acontece quando a gente permite o Espírito Santo nos apresentar quem é Jesus. Se eu perguntar quem é Jesus, todo mundo vai ter uma desculpa aqui para dar. Ah, mas foi aquele que morreu por mim, ele foi aquele que sofreu na cruz. Será que Jesus é só isso? Que Jesus ele significa para você? Cuidado com as tuas palavras. Salvação. Ah, eu pergunto: a gente tem valorizado essa salvação? A gente tem feito jus ao sacrifício de Cristo? Ou a gente tem trocado Ele por muitas coisas? Para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele diz: eu pensei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. Deus não quer o mal do seu filho. Deus não quer que eu viva sofrendo. Deus não quer que você viva sofrendo. Deus não quer que a minha família viva sofrendo. Deus não quer que a tua família sofra. Eu pensei os pensamentos que tem a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejei. Alguém deseja ir para o inferno aqui? Todo mundo deseja ir para o céu. Mas esse negócio de ir para o céu com medo de ir para o inferno é loucura.
continuar caminhando para o inferno. Porque se eu estou com medo de ir para o inferno, a minha motivação de ir para o céu não é amor a Jesus. Não é amor a Cristo. Aí, Deus diz: ireis a mim. Atitude. O Sonar Jorge falou domingo aqui sobre decisão. Ireis a mim. Passareis a orar a mim. E eu vos ouvirei quando me buscardes. Olha o detalhe. É de qualquer maneira? Deus recebe qualquer coisa? Quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado em vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Aleluia, Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Aleluia, Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. O problema é que tem muita gente aí pregando paz e amor, bênção, sem renúncia, sem arrependimento. E a palavra de Deus, ela contraria essa versão do Evangelho. Paulo disse: se até um anjo aparecesse pregando outro evangelho que não fosse Cristo crucificado, que seja anátema ou uma maldição. Por quê? Paulo está falando de Cristo crucificado? Porque crucificação fala de renúncia, fala de humilhação, fala de obediência. Uma vida sem obediência à palavra de Deus é uma vida confinada ao fracasso. Ah, pastor, mas o senhor está falando, mas minha vida também não está acontecendo nada. Você está enganado. É pior. O Senhor disse que a vida de um desviado, de um ímpio, é como uma flor que sai assim bela. Essa aqui é natural, vai ficar assim. Olha a vida dela. Não é natural, fica assim. Mas uma flor, ela nasce de manhã, toda aquela flor, quando o sol bate, é dessa forma que o Senhor compara a vida de uma pessoa sem Deus, sem Cristo. Porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Humildade e serviço no corpo de Cristo. Paulo está dizendo: não pensem de si mesmo além do que convém. Deus te chamou para quê? Qual é o teu talento? É sobre isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo assim: ó, crente, não aprenda não, não estude não, para não interpretar de forma errada. Paulo está dizendo que eu não devo saber mais do que me convém fazer. Ele vai entrar na lista do dom, ele vai estar dizendo: ó, quem exorta, é meu caso, me chamou para exortar. Por que é que eu vou ficar aqui inventando e meter o meu nariz no chamado dos outros? É disso que Deus está falando, é disso que Paulo está falando. Quantos crentes hoje estão fracassando no altar por causa disso? Ao invés de usar o seu talento para edificar a igreja, está dando palpite no trabalho do pastor. Porque você dá um conselho, você ajudar, apontar, dar uma ideia, é importante. Ninguém trabalha só. O problema é quando você deixa de usar o seu talento, o seu dom que você recebeu de Deus, para você edificar a casa de Deus com os demais membros, para ficar apontando o erro de A, de B e de C. Ah, o irmão canta bem. Se fosse eu fazia melhor. Não está fazendo praga. Viu que Deus colocou na sua mão para fazer. Como é que você vai fazer dos outros?
Aí Paulo está dizendo, não falem de si mesmo, além do que convém. Se Deus ele te chamou para ensinar, não se meta com o negócio de doutrina, não. Compre livro, vá orar, peça a Deus para te tornar o mestre dos mestres, para que você possa formar na igreja teólogos, filósofos, crentes cheios de conhecimento. É disso que a palavra está falando. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos. Somos um corpo só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, o meu talento, o teu talento, o meu chamado, o teu chamado, ele precisa ser usado para edificação. Unidade. E aí o salmista diz que aonde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Não é incomum. Igreja, vamos orar. Para que tanta oração? Pastor, parece que não tem o que fazer. A gente trabalha a semana toda, inventa oração dia de sexta-feira de noite, dia de domingo de manhã. Tem que chegar mais cedo, não sei o que, não sei o que. É isso. Ao invés de estar, irmão, se preparando, usando o seu talento para edificar a casa de Deus, a obra do Senhor, e ser galardoado, aí está dando um passo para fracassar no altar. E o fracasso no altar leva para toda a vida. Tudo vai dar errado no futuro. Por que eu estou falando isso? Porque tudo é espiritual. Tudo que acontece aqui depende do que aconteceu no primeiro carro. O problema é que nós só olhamos de forma superficial. Mas peçamos para o Senhor abrir a nossa mente espiritual, para que a gente enxergue a veracidade da guerra da qual eu e você estamos envolvidos. Usem os dons com dedicação para servir, ensinar, encorajar, repartir, liderar e exercer misericórdia. Olha que coisa linda. Aí eu te pergunto, com alegria, se uma igreja está trabalhando desta forma, todo mundo respeitando todo mundo trabalhando para produzir frutos, a obra cresce ou não cresce? Cresce. Nós falamos aqui domingo pela manhã que a eficácia de um evangelismo depende da qualidade da unidade da igreja. Significa, se a igreja não está unida no propósito da evangelização, o nosso evangelismo será fracassado. Isso é oferecer sacrifício desagradável a Deus. Pode até sacrificar, mas Deus não vai receber. Não se engane. Com Deus os fins não justificam. Ah, pastor, mas foi um sucesso a casa, ó. Deus não se impressiona com isso. Deus se importa com qualidade. Deus não chamou o pastor para encher a igreja de crentes desviados. A proposta de Deus ao levantar homens e mulheres para este serviço é preparar o povo para entrar no céu. É conduzir o povo à presença de Jesus. É ensinar o povo a palavra de Deus que liberta, que transforma, que limpa, que lava o mais vil pecador. Esse é o propósito aí da liderança do pastor. Amor sincero. É interessante. Que essa falta de humildade
essa falta de humildade no serviço resulta ou é resultado do orgulho. Quando eu me recuso a servir porque eu não estou compreendendo ou eu não concordo com aquilo que é proposto, o meu orgulho está se manifestando. Provérbios 16:18 diz que a soberba procede à ruína e a altivez de espírito procede à queda. E o orgulho pode se manifestar na vida do crente de várias formas. As formas de orgulho são espiritual, intelectual, material e social. O orgulho, ele tem tentáculos. Foi pelo orgulho espiritual que Lúcifer recebeu a sua sentença. Contudo, está escrito: levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Isaías 14:15. A soberba dele, ou seja, a primeira espiritual, a Bíblia diz que ela teve início na sua perfeição. Isso significa que uma pessoa toda espiritual, ela pode sucumbir no orgulho. Ela pode se achar autossuficiente. Ela pode entender que não precisa mais de Deus. Ele era perfeito em formosura, estava estabelecido no jardim de Deus. Ezequiel 28:12 diz que até o dia em que se achou iniquidade no seu coração, foi o eu que o levou a confiar mais nas suas virtudes do que na do próprio Criador. Quantos crentes estão agindo da mesma maneira hoje? É o eu não acho, eu concordo. Domingo mesmo, teve um incircunciso aqui na escola bíblica, ele está: eu não concordo com o texto da Bíblia que está escrito assim, assim, assim. Cuidado, viu? Olha a conversa dele: eu subirei, Isaías 14:13, ao céu, exaltarei o meu trono, Isaías 14:13, me assentarei, Isaías 14:13, subirei acima, Isaías 14:14, e serei semelhante ao Altíssimo. Meu Deus. Já percebeu que nós já gostamos de usar essas junções aqui? Eu, meu, subirei, é minha, é meu, é do meu jeito, eu quero, farei. E a Bíblia nos adverte acerca disso. Não presumar de igual mesmo, dizendo que amanhã eu irei, eu farei, se o Senhor quiser. É dessa forma que a Bíblia diz que eu e você precisamos nos comportar. Se o Senhor quiser, se Ele permitir, se for a vontade dele, eu irei, eu farei. É dessa forma. É dessa forma que nós temos que nos comportar.
Então, quando eu não tenho humildade para exercer o meu dom, o meu talento, o orgulho ele vai se manifestar. E a gente precisa tomar cuidado, porque estamos falando de alguém que era perfeito em todos os seus caminhos. Ele era tão perfeito que ele ensaiava aqui na terra com as suas milhares. O ensaio para o canto, para a apresentação do céu, era feito na terra. É por isso que o diabo odeia os crentes. Eles ensaiavam aqui e subia. Quando chegava lá que cantava, o céu estremecia. Aí Deus olhava para ele e dizia: não tem ninguém mais perfeito do que tu. Porque uma coisa é Deus fazer elogio a crente, outra coisa é crente estar fazendo elogio a crente. A Bíblia não diz como isso aconteceu. É uma conjectura minha. Mas se todos aqueles seres estavam ouvindo Deus falar isso, eu com certeza acredito que eles começaram a reproduzir a mesma coisa quando estavam aqui na terra. Pois a Bíblia diz que ele disse: eu subirei. Vou subir lá também. Vou querer a mesma adoração para mim. Com certeza alguém começou a fazer elogios a ele. E ele deixou essa coisa entrar no seu coração. É por isso que a Bíblia diz que toda honra, toda glória seja dada, precisa ser dada ao nome de Jesus. Isso não significa que eu não possa elogiar você não pode, mas se eu te fizer um elogio no seu coração, diga: Jesus, é teu, recebe aí. Se você me fizer um elogio que a gente faz, nós somos seres humanos, mas no meu coração dizer: Jesus, seja exaltado no Senhor, a ti toda honra, toda glória, toda... Se nós não fizermos isso, podemos cair neste mesmo precipício aqui. Porque se você fez bem, se você exerceu bem, quem te deu a capacidade? Quem te deu a inteligência? Quem te deu a saúde? Quem te deu os meios? Quem te deu a orientação devida para você executar o projeto foi quem? Então é ele que merece ser exaltado. É ele que merece a honra, é ele que merece a glória, é ele que merece o louvor, porque só ele é digno e merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Amor sincero e vida cristã prática. Ame sem hipocrisia, odiando o mal e apegando-se ao bem. Dedicação fraternal, fervor espiritual, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sede paciente na tribulação. Quem é a esperança do crente? Jesus. Glória a Deus. Alegre-se na esperança. Quem tem esperança passa por tribulação, sim ou não? Sim. Mas Paulo está dizendo: sede pacientes na tribulação. Persevere na oração. Ou seja, a oração não é uma opção a ser discutida. A oração é uma necessidade que eu e você temos, que a igreja tem. E essa ordem de Jesus é sem cessar. Jesus está explicando: se eu e você fraquejar na oração, o diabo ele vence a peleja. Quantos de nós não aguentamos ficar 10 minutos de joelho, mas fica 2, 3, 4 horas na televisão? Quantos de nós não aguentamos ficar meia hora de joelho, mas tem dia que assiste uma série inteira? Eu costumo dizer para os meninos em casa, quando estão lá jogando ou assistindo: quanto tempo ficou de joelho hoje? Então encerra esse negócio aí. Isso vai virar idolatria e maldição, porque se você não está conseguindo ficar 1 hora de joelho, você não pode ficar mais de 1 hora no videogame. Se você não consegue ficar 1 hora de joelho, você não pode ficar mais de 1 hora assistindo uma porcaria de uma série que não vai te acrescentar nada. Porque é nesses asílios que o diabo encontra brecha. É nesses asílios que a glória de Deus é roubada.
É nesse vacilo que a gente deixa de sacrificar a Deus o nosso tempo. Agora, se você tem condição de botar o seu joelho no chão, 1 hora lá, se você levantou de manhã durante o dia com toda a correria, você estabeleceu um parâmetro, remiu o seu tempo e deu a Deus o que é de Deus. Você é livre para você fazer qualquer coisa dentro dos princípios bíblicos. Mas se você não tem condições hoje, não está orando. Você não tem condições hoje, você não consegue ler a Bíblia durante 10 minutos. Cuidado com aquilo que você está fazendo durante 1 hora. Isso está te afastando de Deus, está roubando o tempo que é de Deus, está roubando o sacrifício que era para estar sendo ofertado ao Criador. Porque quando eu e você ficamos 2, 3 horas na frente da televisão, estamos fazendo o quê? Sacrificando o tempo, o sono. Estamos sacrificando. É a mesma coisa, não tem jeito. E depois abrimos a boca e dizemos: não, eu sou servo de Deus, sou servo de Jesus. Qual servo sai dos pés do seu Senhor? Qual servo dá um passo sem a autorização do seu Senhor? Nenhum servo faz isso. A gente precisa tomar cuidado, porque Jesus, ele conhece os que são seus. Ele conhece. Responda para você. É com você e Deus. Estou entregando a minha vida a Deus como um sacrifício vivo? Responda para o Senhor. Em quais áreas estou conformado com o mundo? É uma reflexão que nós precisamos fazer. Qual área da minha vida está moldada aos padrões deste mundo? Se tem alguma área, ela precisa ser tratada urgentemente. Minha mente tem sido transformada pela palavra ou moldada pela cultura, pelo modismo, pela tendência? Reserve um tempo diário para oração e leitura da palavra de Deus, para permitir que Deus molde os meus e os teus pensamentos. Sem esse exercício, quem vai mudar nossa mente, moldar nossa mente é o mundo, não tem jeito. Humildade e serviço. Tenho visto a mim mesmo com humildade ou com orgulho? Como você se vê hoje? E não pode mentir para Deus. Como eu me vejo hoje? Eu me vejo uma pessoa vivendo em humildade ou com orgulho? Eu posso falar a minha parte? Me vejo ainda com orgulho. Verdade. Me vejo com orgulho. Muitas vezes, sem querer, a gente está deixando o orgulho falar mais. Somos seres humanos. Mas quem é que molda? A palavra de Deus. Por isso o exercício diário ele é importantíssimo. Reconheço e valorizo os dons que Deus me deu. Infelizmente aqui agora eu posso falar para a maioria de vocês. A maioria pegou e colocou debaixo do tapete. Não colocou nem numa cova, como fez aquele irresponsável lá. Lembre-se que no dia que o dono da casa voltou, ele chamou todo mundo para acertar as coisas. E não adianta ninguém ousar dizer que eu não sei fazer nada. Deus me deu. Deus deu a todo mundo um talento. Alguém pode estar com preguiça de exercitar. É diferente. Mas que você recebeu. Ponto final. Aí a pergunta é: estou usando os meus dons para servir a igreja? Estou. É uma pergunta para todos nós. Identifique um dom que você tem e encontre uma maneira prática de usá-lo para abençoar alguém ainda esta semana. Identifique o dom que Deus te deu e use ainda esta semana para abençoar a vida de alguém. Você pode. Se você não fizer com você e Deus.
Está na hora da gente começar, irmãos, trabalhar, acordar. Deus não te deu dom e talento para você enterrar. Tem vidas aí precisando de um conselho, de um abraço, de uma correção, de uma exortação, de que você sente com ela para cantar, para chorar. Às vezes tudo isso é importante. E nós só pensamos em nós mesmos. Identifique este dom em nome de Jesus e abençoe a vida de alguém, ainda esta semana. Porque se passar, eu não sei o que pode acontecer com você não. Está sendo avisado aí. Entenda como você quiser. Amor sincero. Meu amor pelos outros é sincero ou apenas de aparência? Tu me ama, filho? Meu amor pelos outros é sincero? Ou é daquele que estou sorrindo, uma peixeira aqui atrás das costas? Meu amor, Manqueira, pela senhora, é sincero ou de aparência? Eu tenho que perguntar isso para mim mesmo. Como tenho agido ou reagido às ofensas? Como temos reagido às ofensas? Pagando mal com mal ou vencendo mal com bem? Complicado. E aí? Como eu tenho reagido a ofensas? Como você tem reagido à ofensa? Tem pagado mal com mal? Ou tem vencido mal com bem? É uma parada dura. Porque a carne está sempre querendo falar mais alto. Entendeu? E aí o camarada tem que renunciar rápido. Não pode vacilar não, tem que pensar rápido. Porque se vacilar, a carne vence. Quando a gente percebe, a gente já disse o que não era para dizer, já falou o que não era para falar, já fez o que não era para fazer, e aí não tem mais jeito. A bagunça já foi feita. Tenho orado pelos que me perseguem ou apenas guardado mágoa e rancor? Inclui o amor sincero. Tenho orado pelos que me perseguem ou tenho guardado mágoa e rancor? Tem crente, irmão, que está com o coração compulso, cheio de mágoa e de rancor. E muitas vezes para alguém que não fez nada. Para alguém que não fez nada. Tenho demonstrado hospitalidade, generosidade e compaixão no dia a dia? Tenho demonstrado hospitalidade, generosidade e compaixão no dia a dia? Isso aqui a maioria de nós, a gente faz que é levado pelo coração. Mas se a motivação for errada, não tem jeito. Cometemos pecado também nisso aqui. Ou seja, é para vigiar em tudo. Escolha uma pessoa difícil de amar e pratique um ato de bondade deliberado para com ela. Cada um aqui vai escolher uma pessoa difícil de amar. Imagine aquela praga ruim. Todo mundo aqui conhece alguém, irmão. Sim ou não? Todo mundo aqui. Pronto, você vai escolher o pior. Não, estou falando só daqui da igreja. Estou falando de uma forma geral. Uma pessoa ruim, que já te fez muito mal, e você vai mandar uma mensagem para ela, dizendo: meu irmão, minha irmã, que honra, que satisfação. Eu senti agora em mandar essa mensagem para a senhora, para o senhor. Importante a sua parte. As pedradas que vai vir lá para cá é outro negócio, tá? Para finalizar, Romanos 12 nos chama para uma vida prática. Evangelho libertador é praticidade. Entrega total a Deus. Deus não aceita metade de ninguém. Deus não aceita metade. Entenda isso. Se você hoje é um crente, está servindo a Deus, procure remir o seu tempo, se organizar, para que você possa entregar Ele tudo no altar. Corpo, alma,
e espírito. Se nós não fizermos isso, estaremos perdendo o nosso tempo. E no final, não vai dar em nada. Serviço humilde com os dons recebidos. Além de eu exercer com humildade, eu tenho que usar os meus dons todos os dias em benefício de outros e da obra de Deus. Amor genuíno que vence o mal com bem. Eu preciso desse amor, você precisa desse amor, nós precisamos desse amor. Viva o princípio de Romanos 12 de forma intencional e compartilhe o seu testemunho. Lembra que eu falei da pessoa ruim? Pois é. Eu espero que até domingo alguém apareça aqui. Olha, pastor, tive uma experiência boa. Fui lá, fui botado para correr, mas eu fui. É pessoalmente ou com o celular mesmo? Depende, né? Do nível de... Tem pessoas que é melhor te mandar mensagem para fazer uma sondagem. Entendeu? Senão você chega lá para soltar um pitbull lá, entendeu? Tá ruim. Não praticar o princípio bíblico, mas com sabedoria. Não precisa de peito aberto, porque a coisa pode... Entendeu? E aí, o pastor mandou fazer isso e o diabo se levantou. Você não foi inteligente. Então, dependendo do grau lá, você manda uma mensagem. Ele bota um coraçãozinho. Não bota aquele olhinho chorando, não, que vai achar que você está zombando, entendeu? Bota lá um coraçãozinho e tal. Faz uma sondagem, aí você vai se chegando. Entendeu? Então, desfaz esse mal-estar. Abençoe alguém com o dom que Deus te deu, com a capacidade de conselho, com a mensagem bíblica. Use o talento que Deus te deu para abençoar alguém. É disso que Paulo está falando aqui no capítulo 12. Amém? Que Deus, Ele nos ajude. Que o Senhor, na sua infinita e grande misericórdia, Ele possa abrir o nosso entendimento, a nossa mente, e nos capacite, pelo seu Espírito Santo, a vivermos este evangelho. Este. O outro que está sendo pregado por aí não vai me levar e não vai te levar à presença de Jesus. Apresente a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. É fácil a gente perceber se o nosso culto ele está sendo vivo, santo e agradável, tá? Então fica aí no alerta. Chegou na igreja, já sobe a escada aí doido, já sobe a escada aí mostrando que você não veio para brincadeira. Não suba, entendeu? De qualquer bebedina, senão o demônio passa aí com a sonolência do inferno e você vai junto. Não é brincadeira não, é espiritual, é uma guerra, não é brincadeira não. Então chega na igreja, se o sono estiver batendo, fica de pé, começa a bater o pé, sobe ali na escada ali, desce correndo, só cuidado para não sair voando, mas assim faça alguma coisa. Não fica aí de cabeça baixa, parecendo um sapo descansando, não. Adore, grite, bate palma, entendeu? Levanta, toma uma água, passa uma água no rosto. Chega de pastor, dá uma oportunidade para eu cantar e botar uns pulos aqui, porque o negócio o som está pegando aqui, a gente vai lhe ajudar, mas não fica aí prostrado não. Quem tem que estar prostrado é o cão, porque Jesus está vivo. Aleluia. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Amado e eterno Deus, Todo-Poderoso, somos gratos a Ti pelo privilégio, pela oportunidade de podermos nos reunir para falar da Tua palavra. Senhor, nos ajuda a sacrificar a Ti todos os dias a nossa vida, o nosso corpo, vivo, santo e agradável, para que nós possamos viver as Tuas promessas, para que a nossa família viva as Tuas promessas, para que os nossos filhos vivam a Tua promessa, para que a nossa parentela viva a Tua promessa, para que a Tua igreja como um todo, meu Pai, viva a Tua promessa, que é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor tem paz para nós, o Senhor tem vida abundante para a Tua igreja, o Senhor tem multiplicação para o Teu povo, o Senhor tem uma porta aberta para cada crente aqui neste lugar. Ajuda-nos a entender, Senhor.
a compreender, a nos submeter à tua palavra, para que nós possamos conhecer a Cristo em sua totalidade. Guarda o teu povo, meu Pai, de todas as ciladas e armadilhas de Satanás, em nome de Jesus. Amém? Levanta suas mãos para o alto. Que a graça do Senhor Jesus, Que assim seja. o amor de Deus, Que assim a seja. comunhão e as consolações do Espírito Santo Que assim seja. seja com toda a igreja. Os que creem, digo amém. Deus abençoe a todos.